vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que vos recebestes, seja anátema. Então, amados, nós somos peregrinos e forasteiros na terra. Estamos aqui para pregar o evangelho, para pregar a verdade. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Estamos aqui, amados, de passagem, para que possamos aportar na Jerusalém celestial. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, é um caminho desconhecido para nós todos, um caminho de deserto, um caminho de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, longo e sinuoso, né? Então, nós muitas vezes estamos trilhando nessa circunstância, nessa condição. Em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 15, o Senhor já havia dito à nação de Israel, e hoje, da mesma sorte, diz à sua igreja, né? Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Então, o Senhor nos conduz nesses dias de dificuldade, nesses dias que são maus, em que os homens são perversos, são caluniadores, são implacáveis, são cruéis, são desobedientes aos pais, em que os homens são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, em que os homens são irreverentes, são vaidosos. Em meio a toda essa dificuldade, Deus tem nos conduzido em vitória. E muitas vezes nós ficamos confusos e não sabemos como agir em muitas situações, né? E a Bíblia responde. Ela diz como devemos agir em cada situação específica. Só precisamos descobrir onde na Bíblia estão as instruções. E por isso nós precisamos conhecê-la. Mas, para tanto, precisamos conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quem não conhece a Bíblia não sabe como agir ou como reagir quando chegam as lutas, quando chegam as tribulações, as decepções, as pauladas que as mazelas da vida oferecem. Quem não sabe como reagir diante dessas situações, raramente fará o que é certo. Quando fazemos pela primeira vez o que não sabemos fazer, certamente fazemos errados. E muitas vezes nós, diante de uma situação de dificuldade, seja ela um problema de relacionamento no casamento, ou relacionamento com os filhos, ou com qualquer outro familiar, qualquer outro parente, ou um relacionamento com um amigo, ou com um vizinho, ou um problema no profissional, ou um relacionamento no âmbito do trabalho, na escola, na faculdade, ou um problema de ordem pessoal, sentimental, emocional, um problema de fraqueza, de medo, de insegurança, um problema de enfermidade, um problema financeiro, não sei. Problemas são vários, mas o certo é que muitas vezes, quando nós estamos diante de uma situação, de um problema, nós muitas vezes não sabemos como reagir, não sabemos como agir, não sabemos como tomar uma decisão certa. E muitas vezes, por não saber e não conhecer a palavra de Deus, vem aí uma série de pessoas, digo entre aspas, até bem intencionadas, pode ser pessoas que nós mais amamos, familiares muito próximos, até um conselho de pai, de mãe, de irmão, de filho, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, nós certamente estaremos nos envolvendo em coisas erradas, né? E muitas vezes amigos tentam nos ajudar e não conseguem. Por quê? Porque não tem a instrução da palavra do Senhor, né? E dentro de um
de um aspecto conclusivo desse tema, batalha espiritual 3, nós queremos dizer que em tudo isso Deus nos chama para caminharmos em vitória. Assim, para que possamos então sobreviver à jornada, precisamos da armadura de Deus, sem a qual nós permaneceremos de forma vulneráveis, né? Então, cada dia é uma batalha contra o pecado, contra a nossa natureza pecaminosa, a nossa própria carne, contra aqueles que estão conosco também envolvidos na obra de Cristo, mas que ainda não foram transformados, não foram tomados, cheios, preenchidos, transformados e assim convencidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, amados, é necessário ter consciência de que as pessoas que estão conosco trabalhando na seara do Senhor, mesmo não sendo nossas inimigas, podem fazer algo que nos magoe, que nos entristeça ou que nos deixe, de certa forma, humilhados, né? Mas isso não as torna nossas inimigas, evidentemente. Então, se ficarmos feridos, é porque nós nos deixamos ferir, é porque não estávamos com a couraça da justiça, porque nós não estávamos empunhando aí o escudo da fé, ou não estávamos calçados com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. E isso nos dá o direito de tratá-los como inimigos, né? Não nos dá esse direito, não podemos tratá-los como inimigos, né? Não há nada que o irmão, ainda que participe de uma outra denominação, faça que nos dê autorização para tratá-lo com desdenho, com indiferença, com rigidez, né? De forma truculenta. Então, ao contrário do que muita gente na igreja pensa, nossos maiores problemas não estão nas regiões espirituais de forma direta, mas está no seio do próprio corpo de Cristo, né? No embate, no dia a dia. Então, é através desse contato físico permanente que nós realmente estamos lutando nas regiões celestiais. Nossos irmãos, os nossos companheiros de jornada, né? E que caminhamos com eles, então nós temos que ter muita paciência e muito amor, suportar bastante, temos que amar, aceitar, temos que ajudar, temos que orar por essas pessoas, né? E às vezes as pessoas são más, às vezes as pessoas são perversas, são egoístas, às vezes as pessoas são idólatras, são avarentas, são mentirosas, às vezes as pessoas são maldizentes, hipócritas, são hipersensíveis, né? E muitos outros predicados não recomendáveis, né? E essas pessoas estão conosco, estão diariamente na caminhada conosco, na jornada, né? E se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, seus atos, mesmo que involuntários, produzem feridas em nossa alma e feridas também no nosso coração. A palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz: Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios e a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também,
na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem.